O tema de hoje são os desafios dos relacionamentos atuais. Não tá fácil se relacionar hoje em dia não, né? Apesar de nunca ter sido fácil, hoje em dia tá mais difícil ainda. É muita oportunidade, né? São muitas as oportunidades e toda vez que a gente também tem muitas oportunidades, como todo excesso e toda falta acaba sendo prejudicial, nós vamos precisar ampliar o nosso olhar e a nossa consciência para poder estabelecer relações mais respeitosas a partir daquilo que a gente já vivenciou, né, ao longo da nossa vida. E é um exercício aí que a gente vai precisar fazer para fazer escolhas mais saudáveis e mais coerentes com a vida que a gente deseja viver, não é verdade? Boa noite, Adri, boa noite, Soraya, sejam bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui. Então a gente tá num desafio grande aí, né? A traição, por exemplo, é uma das coisas que afasta as pessoas nos relacionamentos e hoje em dia, mais do que em qualquer época, tá muito fácil trair, né? Então, o que a gente chama de traição? Muitas pessoas entendem como traição só quando existe um envolvimento físico com uma outra pessoa, com uma terceira pessoa, sem o consentimento da parceria. No entanto, traição é toda vez que a gente desrespeita algo que foi acordado. Então, isso não acontece só nos relacionamentos amorosos, acontece também em outras relações que a gente tem e sempre existiu, né? Então, nós temos famílias onde há traição, traição da confiança, um querer passar a perna no outro. Boa noite, Elaine. Então, quando uma pessoa quer passar a perna na outra, amigo, traição também, às vezes, entre filhos e pais e filhos, né? Ai, que bom, Soraya, que você conseguiu hoje. Boa noite, Adri, Elaine, as duas Elaines, que legal. Então, a traição ela acontece em diferentes contextos, traições no trabalho, né? Quantas vezes a gente se decepciona com as pessoas, nós emitimos confiança, né? A gente tem confiança pela pessoa e às vezes a gente revela alguma coisa da nossa vida, da nossa intimidade, ou até mesmo um desabafo de alguma situação no trabalho e de repente aquela pessoa usa aquela informação contra você. Então, nós sempre tivemos a traição em todos os contextos que a gente vivenciou e que a gente vivencia. E na verdade o que a gente vai precisar fazer é aprender a lidar melhor com os tipos de desafios que a gente tem, já que não tem jeito de fugir disso, né? Quando a gente foge dos problemas, ele se amplia. Nós, enquanto crianças, a gente tem o lado criança. A criança, ela faz o quê? Para poder não frustrar quem ela ama. Ela simplesmente, por exemplo, quando ela tira a nota baixa, ela esconde o boletim. Ela não quer que os pais fiquem sabendo que ela não foi bem sucedida em alguma atividade. E para evitar a dor dela e evitar a dor dos pais, né, o olhar de reprovação dos pais ou de decepção, a criança às vezes esconde o boletim, né? Hoje em dia tem muitos colégios que estão informatizados, né? Então essa coisa de esconder boletim não faz parte da realidade de muitas escolas, que hoje em dia muitas escolas já estão informatizadas, os pais podem consultar a nota pelo sistema, né? Mas, dando esse exemplo, essa questão de esconder, né? De esconder para não ser revelado, para não ser descoberto. Então, muitas vezes, as pessoas vão fazer coisas que não são saudáveis nos relacionamentos,
mas que a gente precisa ter uma visão realista de que isso acontece nas relações. As traições, elas acontecem nas relações em todos os âmbitos, do âmbito pessoal, profissional, familiar, e a gente vai precisar aprender a lidar com esses desafios aí que acontecem nas relações. Boa noite, Jordana, Catarina. Então a gente vai falar desse assunto aí que dá pano para manga aí quando a gente fala dessa questão que mexe tanto com a nossa autoestima, né? Os relacionamentos, porque nós temos muita necessidade da gente se sentir pertencente e se sentir amado. E um dos grandes desafios é lidar com essa incerteza que é se relacionar. Vamos parar para pensar que às vezes a gente quer uma garantia, né? Que a outra pessoa dê uma garantia que ela vai ser fiel para sempre, ou que ela nunca vai decepcionar. E essa garantia, gente, por mais que a pessoa nos diga isso, é algo que ninguém pode garantir para o outro. Então é uma ilusão, tá? É uma ilusão a gente acreditar no felizes, na garantia do felizes para sempre. Então, essa ilusão de que vai ser para sempre, é claro que quando você entra numa relação, você quer que seja para sempre. Mas, às vezes, essa relação não vai ser para sempre. E quando você acredita que você tem que fazer a relação dar certo, de qualquer jeito, primeiro, você está tendo uma ilusão de que você tem esse poder de dar conta de um relacionamento só você, sem que a outra parte esteja dando a contribuição dela. E aí, quando a gente acha que pode ter esse poder todo, o que vai acontecer é que a gente vai carregar mais bagagem do que a gente suporta e a gente vai acabar entrando e alimentando uma relação aí, uma relação abusiva, né? Então, a Catarina está colocando aqui, relações e relacionamentos, verdade, muitas ilusões. Então, a maioria das coisas que a gente lamenta na vida, na verdade, a gente lamenta as coisas que nós idealizamos. Nós é que idealizamos que aquela pessoa não vai frustrar a gente, que aquela pessoa vai dar tudo do melhor e que a gente vai ser feliz para sempre. E aí a gente tem uma série de crenças em torno disso que reforçam esse imaginário de que, por exemplo, a mulher ela vai ser completa somente se ela casar. O que é uma verdadeira ilusão. Então, uma das ilusões dos relacionamentos é que eu tenho que casar para poder ser uma pessoa completa. E isso não é uma verdade. Quando a gente acredita nisso e super generaliza, o que significa super generalizar? A gente pega uma situação e a gente amplia isso para todo mundo, como se isso servisse para todo mundo. Então, da mesma forma que uma medicação pode funcionar muito bem para um paciente e não funcionar, não ter efeito satisfatório em outro paciente, assim, uma coisa que é boa para uma pessoa pode não ser. Então, o fato de nós acreditarmos nesses mitos, que se eu não casar, então eu não vou ser uma mulher completa. Se eu não tiver filho, eu não vou ser uma pessoa completa. Essa coisa do tem que. A única coisa que a gente tem que é nos permitirmos rever tudo que a gente acreditou até o momento. E olhar com muito respeito para tudo aquilo que a gente aprendeu, para tudo aquilo que a gente acreditou, para poder ver se ainda faz sentido aquilo dentro da nossa realidade hoje. E o que eu vejo, por exemplo,
muitas pessoas querendo caber numa realidade que não é a dela mesma, ou é dele mesmo. Querendo caber ou querendo se encaixar numa realidade que foi simplesmente trazida ou ensinada, né? Então, por exemplo, hoje eu vejo as mulheres de 30 e poucos anos se sentindo mal quando elas não estão num relacionamento. E, no entanto, muitas vezes elas vão se permitir entrar num relacionamento, mesmo que não seja saudável, mesmo que não haja uma conexão, simplesmente para atender uma expectativa da sociedade que fala: ah, então essa pessoa deve ter algum problema. Você deve ter algum problema, você não está nem namorando. Parece que a pessoa que para estar bem, ela precisa estar acompanhada. E isso não é verdade. Uma pessoa ela pode estar muito bem resolvida sozinha. E estar acompanhada ou não pode ser uma escolha. Mas se a gente pega antigamente, né, as pessoas casavam muito mais cedo. Então, muitas pessoas tinham filhos com 15, às vezes até com menos idade, né? Então, casava-se cedo, né? E então, muitas vezes a pessoa nem vivenciava o quê? A adolescência e já tinha a responsabilidade de cuidar de uma casa, né? Então, ou seja, já precisou assumir uma responsabilidade grande ainda jovem. E muitas vezes nem vivenciaram a etapa da adolescência. E o que acontece muitas vezes é que a gente pega e faz comparações, né? Uma coisa e um dos desafios das relações atuais é fazer o quê? Comparações que são injustas. Que tipo de comparação que eu tô chamando de comparação injusta? Quando a gente compara, tá? A nossa realidade com a realidade das mulheres que viveram aquela época que não podia, que não era simples assim sair de casa e trabalhar, né? Como é hoje. Hoje, muitas de nós mulheres podemos fazer esse movimento, mas muitas antigamente não puderam fazer esse movimento. E existia uma justa razão para isso, né? Assim como existia uma justa razão para quê? Para se falar que a mulher não poderia transar antes de casar. Porque o que era dito era que a mulher ia ficar mal falada. E na verdade, o que acontece? Antigamente não existia o exame, por exemplo, de DNA. Então, casar com uma pessoa, com uma mulher virgem, era uma certa forma de garantir, vou colocar entre aspas, né, de que aquela mulher, ela realmente, né, estava dando um herdeiro legítimo ao homem. Porque, na verdade, a garantia que existe é a respeito da mãe, né? E não a respeito da outra pessoa. Então, muitas vezes a gente precisa desconstruir essa ideia de que a gente aprendeu lá na nossa infância, na nossa adolescência, e que a gente vai precisar rever, né? O que faz sentido hoje e o que não faz mais sentido daquilo que a gente aprendeu. Então, um dos grandes desafios é a gente pegar e atualizar esses dados. Então, existia uma necessidade grande de conhecer um pouco melhor, né? Ter o controle, né? Uma garantia de que aquela pessoa queria se relacionar, né, com o homem, iria dar um filho legítimo. E por essa razão existia toda essa necessidade de controlar, né, que a mulher fosse virgem. E muitas vezes, ainda hoje, né, a gente tem aquela ideia, né, errônea de que se a pessoa
transar com uma pessoa, ela precisa casar, porque senão ela vai ficar mal falada ou qualquer outra coisa assim. Como se uma pessoa que já tivesse tido relação sexual fosse menos importante ou menos responsável ou menos mulher do que uma outra pessoa que não teve envolvimento com outra pessoa. Então, apesar de estarmos aí no século XXI, ainda há pessoas que têm essa mentalidade, assim como há pessoas que, ainda há homens, por exemplo, que levam os seus filhos para terem a primeira experiência sexual com prostitutas, né? Naquela série, como é que chama a série, gente? Verdades Secretas, né? Naquela série Verdades Secretas, a gente tem um personagem lá que o pai paga uma prostituta para ter relação com ele, sexual com ele, sendo que ele já havia dito que ele queria ter relação sexual quando ele tivesse sentimento, né? Quando ele estivesse envolvido emocionalmente com alguma pessoa. E esse pai desrespeita o desejo do filho e paga uma prostituta. E ele, totalmente envolvido com a moça, achando que ela também estava envolvida emocionalmente com ele, acaba, agora ele tá na série, ele está até usando drogas, né? Então, isso mexeu muito com a autoestima. Então, tudo que acontece na nossa história vai impactar a nossa autoestima. Tudo que a gente escutou, tudo que a gente ouviu falar e tudo aquilo que a gente já vivenciou vai pesar na nossa autoestima e vai fazer com que a gente se permita ter relações saudáveis ou não ter relações saudáveis, tá? Então, olha só, tanto no imaginário da mulher, tanto no imaginário do homem, nós temos uma ideia, né, de que existe um perfil, né, que tem que ser o homem e um perfil que tem que ser a mulher. E a gente desenvolveu uma série de crenças erradas a respeito dos homens e das mulheres. Por exemplo, em relação às traições, as mulheres e os homens traem, mulheres e homens traem. Só que muitas vezes a gente ouve que só os homens traem, só que mulher trai também. Então, as traições também acontecem nas relações homoafetivas. Então, significa que a gente precisa rever as coisas que a gente acreditou, porque isso não significa que a gente está vendo com realidade tudo que acontece aí nas nossas relações. E vamos lembrar que num relacionamento, como é que acontece a questão dos relacionamentos? Uma pessoa, quando ela chega num relacionamento, ela chega com uma bagagem, tá? Chega com uma bagagem. Nessa bagagem, ela vai ter valores e ela vai ter uma série de expectativas, tá? E a outra pessoa também vem com outra bagagem, né? O que tem nessa outra bagagem? É a mesma coisa. A outra pessoa vem com valores que ela aprendeu e que ela trouxe da família de origem dela e também vem com uma série de expectativas. Quando a gente decide ter um relacionamento monogâmico com alguém, vai juntar a bagagem de uma pessoa com da outra. E aí a gente tem que olhar nessa bagagem, tá? O que tem na minha bagagem? O que tem na sua bagagem? O que a gente vai levar para a relação? Tem coisas que a gente não deve permitir levar para nossa relação, coisas que a gente viu como algo natural na nossa família de origem. Nem tudo que a gente viu na nossa família de origem ou vivenciou na nossa família de origem é saudável. E aí, um dos grandes desafios é a gente não ser leal ao que tem de não saudável na nossa família. Então, às vezes, na nossa família, nós vimos muito natural o pai ou a mulher, a mãe, xingar o parceiro ou vice-versa, ou ser normal trair, né? Ah, não, porque homem trai, ou porque mulher trai. Então há uma série de coisas
coisas, ou assim, tudo é só uma pessoa que faz, ou é só o homem, ou é só a mulher. Então, muitas coisas nós aprendemos e a gente precisa olhar para a nossa bagagem, ver direitinho essa bagagem, olhar para a bagagem do outro e falar assim, ó, não para aquilo que não é saudável. Não importa se é da minha família ou se é da família da outra pessoa. Nós não podemos fazer crescer uma coisa que não é saudável. Então, quando a gente ama, isso inclui falar não, tá? Nós precisamos aprender a conversar. Um dos grandes desafios é a gente não saber conversar. A ansiedade, né? A gente vive num mundo cheio de desafios, que o tempo todo a gente está sendo cobrado de tem que ser inteligente, tem que ser bonito, tem que ser novo, né? Então, assim, é muita pressão, né? É muita pressão. Essa pressão toda de ter que ser perfeito faz com que a gente entre num grau de ansiedade, de cobrança, e olha para a vida numa perspectiva não realista, né? E o que seria uma perspectiva não realista? É quando a gente idealiza as coisas. Então a gente idealiza as pessoas, a gente idealiza as relações e a gente também faz uma coisa que chama rotular. Nós rotulamos as pessoas, né? Então a gente olha para uma pessoa e acha que a pessoa não se cuida. Ou a gente acha que aquela pessoa deve ter algum problema porque ela não casou ainda, ou então porque aquela pessoa é egoísta. Então a gente acha uma série de coisas. A gente acha, por exemplo, que homens não podem demonstrar afeto, sentir emoção, sentir medo, né? Sendo que toda emoção ela é válida e homens também têm vergonha, homens também têm medo, só que parece que não, parece que a gente aprendeu que só quem sente é a mulher. E isso não é verdade. Então, um dos grandes desafios é nós permitirmos que os homens também expressem as suas emoções. Porque quando a gente olha pro homem, por exemplo, nessa série Verdades Secretas, quando o filho fala pro pai, né, e chora, ele fala assim, para de chorar, chorar é coisa de mulher, parece uma mulherzinha, vira homem, né? Então, e xinga ele, né? Não valida as emoções que ele está sentindo. Então, nós precisamos validar as nossas emoções, nós precisamos validar os nossos sentimentos e precisamos também validar os sentimentos dos homens, tá? Nós precisamos validar todas as emoções, mas nós não vamos validar os comportamentos que são destrutivos, tá? Ou seja, você pode ficar com raiva, mas você não pode me ofender porque você está com raiva. Entende? Então, nós identificamos, reconhecemos que a outra pessoa está sentindo tal coisa e nós não vamos permitir que por ela estar sentindo tal coisa, que ela desrespeite a gente. E aí, quando eu falo isso, eu falo para qualquer tipo de relacionamento. Eu não estou restringindo o relacionamento amoroso, tá? Porque nós precisamos aprender a estabelecer limites respeitosos, porque quando nós não estabelecemos limites respeitosos nas relações, é que acontece o abuso. Por isso, o abuso acontece e começa onde, gente? Dentro de casa, né? O abuso acontece dentro de casa. Então, nós vamos começar a colocar limites nas pessoas que estão próximas. E se a gente não consegue utilizar a nossa comunicação para poder comunicar as nossas expectativas, as nossas necessidades, como a gente se sente, nós vamos encontrar formas que são disfuncionais, que vão minar o relacionamento, como, por exemplo, a mentira, como, por exemplo, o excesso de pornografia, em que as pessoas preferem se satisfazer tendo relações
com outras pessoas a resolver os problemas dentro da relação conjugal, né? As pessoas têm muitas vezes intimidade, né, para fazer sexo, né? Nós temos hoje aí dentro desses desafios os aplicativos de relacionamento, né? Não precisa sair de casa para atrair, porque você pode trair dentro da sua própria casa, né? Então, essa segurança, assim, ninguém vai me trair, assim, é muito complicado a gente criar a fantasia de que nós vamos ter 100% de certeza que a pessoa não vai pisar na bola com a gente, porque às vezes ela vai pisar na gente inteira, né? O que a gente não pode deixar de saber também é que a traição, quando ela acontece, não significa que... porque acontece assim, a pessoa que ela é traída, muitas vezes, ela fica muito ferida a ponto de achar que ela tem algum problema que vai afetar bastante a autoestima dela, inclusive tendo reflexo na sexualidade. Então, é muito comum as pessoas que foram traídas terem problemas relativos ao desejo e ter dificuldade, inclusive, de chegar ao orgasmo ou até mesmo de ter ereção, tá? Ou de manter a ereção na relação sexual. Por quê? Porque a crença, muitas vezes, de que a gente não é bom o suficiente porque a pessoa estabeleceu uma outra relação com outro alguém, faz com que as pessoas pensem, duvidem do próprio valor a respeito delas mesmas, tá? E isso acaba sendo prejudicial, porque se eu acho que eu não sou bom o suficiente, eu vou aceitar qualquer migalha, né? Eu vou aceitar ter relacionamento com uma pessoa que às vezes não está disponível para ter relacionamento, mas eu vou aceitar ali porque aquele ditado, tem um ditado que como é que é? Antes um pássaro na mão do que dois voando, né? Então, é complicado você ficar com alguém só porque você não quer ficar sozinho. Porque antes ficar sozinho do que ficar mal acompanhado ou ficar com alguém só por medo de ficar sozinho. Quando a pessoa fica sozinha por medo de ficar sozinha, ela precisa buscar ajuda para poder ampliar, né? Sair da visão de túnel e ampliar essa consciência de que a gente pode estabelecer relacionamentos saudáveis e que a gente só vai ter relacionamentos saudáveis se a gente assumir que nós não temos o pozinho do pilim-pim-pim para fazer mágica, né? Para fazer mágica e assumir a responsabilidade da relação por ambas as partes, né? Então, às vezes as pessoas têm muita liberdade para poder ter relação sexual, mas tem vergonha até de perguntar, tá? A gente tá tendo o quê? Me fala que tipo de relação a gente tem. Então, que tipo de intimidade, de liberdade é essa que a gente pode transar com a pessoa, mas não pode perguntar para ela, olha só, a gente tá tendo uma relação séria, não tá? Porque às vezes a pessoa tá no relacionamento, mas só ela que tá no relacionamento sério, a outra pessoa não tá no relacionamento sério. E aí a frustração é enorme, né? Porque você tá se relacionando com a pessoa, mas a pessoa não tá se relacionando da forma como você tá se relacionando. Então, um direito, né? Exerçam o direito de perguntar. Porque se você não perguntar, você não vai ter certeza do tipo de relação que você quer ter. E um outro desafio é nós permitirmos recontratar a relação, né? Quando recontratar a relação? O que chama recontratar a relação? Primeiro, quando você conhece uma pessoa, você automaticamente já está estabelecendo um tipo de contrato. Esse contrato não é um contrato escrito, mas é um contrato do que pode e do que não pode, né? E a partir do momento que você não comunica aquilo que você gosta, do jeito que você gosta, e você só vai aceitando o jeito da outra pessoa, primeiro, você vai se tornando uma pessoa desinteressante. Porque o que faz uma pessoa ser interessante não é ela ser vaquinha de presépio de ninguém. O que faz uma pessoa ser interessante é
a autenticidade. É a pessoa ser ela mesma, do jeito dela. Então, quando a gente quer caber numa caixinha, num molde, para ser aquilo que a outra pessoa quer que a gente seja, isso não vai nos dar aquele certificado de garantia que a gente quer ter, de que aquela pessoa vai nos amar para sempre, tá? Então, abrir mão dessa certeza, perguntar, né? Perguntar e comunicar o que você quer, isso é um grande desafio. E nós permitirmos consultar também a outra pessoa, porque às vezes parece que a gente tem que ter uma bola de cristal para adivinhar o que a outra pessoa quer. Então, não vamos considerar que a pessoa tem faz contato direto com a mãe de Ná para poder dar toda a informação que precisa sobre você ou sobre aquilo que você está sentindo. Então, não conte que a outra pessoa vai conseguir fazer a leitura do que você está pensando, do que você está sentindo e do que você está querendo. Então, um dos grandes desafios é a gente treinar a nossa comunicação e parar de criar expectativa que aquela outra pessoa vai adivinhar aquilo que a gente quer, porque ela não vai, tá? A chance de você ficar frustrado ou frustrada se você não falar para ela o que você quer é maior. Então, antes a frustração do não, porque pelo menos você já sabe que é não e você vai ter que trabalhar a aceitação em relação a isso, ou você vai aí ficar caminhando aí no mundo da ilusão e vai se prejudicar aí na vida. A Ana colocou, exatamente, a gente acha que se encaixa numa relação e assim se anula. E quando vê, passaram anos. Isso mesmo, Ana. Então nós precisamos ampliar essa visão e de considerar também importante investir na gente, né? Porque muitas vezes, em nome do amor, né? Do amor que a gente aprendeu nas histórias em quadrinhos, né? Nos contos de fada, a gente se anula e acha lindo, né? Ai, eu me anulei para poder ficar com a pessoa. Gente, isso aí tira o brilho de qualquer pessoa, né? Nós precisamos aprender que para amar, a gente precisa ter em excesso para poder doar amor e não ficar cobrando da outra pessoa. Quando estamos vazios, nós vamos cobrar da outra pessoa com juros e correção monetária. Então, cuidado, porque quando a gente entra naquele esquema de fazer autossacrifício, nós simplesmente vamos ficar frustrados porque aquela pessoa não vai dar aquilo que a gente quer só porque a gente quer, né? E aí a gente vai fazer uma leitura errada. A gente pode fazer uma leitura que aquela pessoa não se importa, que aquela pessoa não nos ama. E aí o tempo vai passando, como a Ana colocou aqui, já passaram anos. E às vezes também a gente fica naquela ilusão que a pessoa vai mudar, né? Então às vezes você tá numa relação abusiva e a pessoa tem uma série que chama 14 Jurados, né? Na série 14 Jurados tem toda uma questão que fala lá, tem uma pessoa que ela sofre abuso. E aí, quando ela sofre, uma das juradas sofre abuso, e ela pega, e o marido pega e coloca ela de castigo, olha só, coloca de castigo dentro do banheiro, fecha a porta, coloca ela de castigo no banheiro, porque ela resolveu fazer parte do júri. E aí, o que acontece? Ele utiliza da estratégia morde e assopra, que é uma das coisas comuns na relação abusiva, que faz com que a outra pessoa pense que ela foi culpada porque a outra maltratou ela, né? E que ela foi culpada. E aí a pessoa vem com aquela migalhinha, né? Vem com aquela migalhinha, igual lá na série, o cara pega e fala assim, hoje eu vou fazer a janta, como se fosse assim, né? Quer dizer, deixou ela dormindo, lá no banheiro. E depois abre a porta e fala, ai, desculpa, e pega e fala que vai fazer a janta, né?
faz a janta e faz o que com a janta, né? Não vou nem falar o que é para fazer com a janta, né? Mas o que acontece? Nós não podemos permitir que as pessoas, qualquer que seja o tipo de relação, ache que pode fazer qualquer coisa com a gente. Porque, primeiro, se a gente não se respeita, a outra pessoa não vai respeitar a gente nunca, tá? Então é uma ilusão a gente achar que se a gente ceder, nós vamos simplesmente ganhar o amor daquela pessoa, e isso não vai acontecer e nós vamos ficar com a autoestima lá no chão, tá? Por isso a depressão, por isso a ansiedade. Ó, a maioria das mulheres, elas têm depressão quando elas se separam. A separação, o divórcio é uma das principais causas de estresse elevado, é uma das principais causas de dor. Por quê? O divórcio é uma morte, tá? É uma morte em vida, que é pior ainda. Por quê? Porque a gente tinha toda uma historinha que a gente contou pra gente que queria realizar, e de repente essa historinha não se concretizou, e aí a gente tem ainda a sociedade, ó, mandando ver, falando, nossa, mas você tá sozinha, nossa, mas fulano te traiu, nossa, mas o que tem? Deve ter alguma coisa errada com você. Ah, o que você fez pra fulano te deixar? Né? Sendo que existem N motivos que não cabe a ninguém saber, porque você não é obrigada a contar da sua vida pra ninguém, tá? A Catarina colocou, ninguém muda, o que acontece é a pessoa melhorar um pouco para tentar estar em paz no relacionamento. Sim, Catarina, há pessoas, quando a pessoa muda, tá? A pessoa até pode mudar, mas a pessoa ela não vai mudar porque o outro quer que mude. As pessoas mudam por causa de necessidades próprias, tá? Então eu não mudo por causa do outro, eu mudo por causa de mim, tá? Então é uma ilusão a gente achar que vai fazer alguém mudar. A gente não tem esse poder, tá? Eu também queria ter esse poder, tá? Só que eu não tenho esse poder, não quero ter esse poder e não quero carregar ninguém. Então a gente precisa aceitar a nossa vulnerabilidade e saber que uma relação pode não dar certo. Nós sempre vamos precisar olhar para ver qual que foi a nossa contribuição para não dar certo, e também ter a consciência de que posso entrar numa relação, ela pode ser boa durante um tempo, passar a ser ruim e eu posso sair dessa relação. E tudo bem, tá? Então, nós enquanto sociedade também precisamos parar de apontar o dedinho para as pessoas e achar que aquela pessoa tem problema, né? E que aquela pessoa deve ter algum problema. Então, assim, cada pessoa que sabe de si. O que a gente tem que avaliar é como que nós podemos nos relacionarmos melhor com as pessoas e que tipo de relação a gente quer ter. Então, hoje, nós temos pessoas que assumem ter relacionamentos abertos e muitas pessoas julgam. Ah, a pessoa tem relacionamento aberto, então a pessoa quer ficar só na sacanagem. Muitas vezes, aquela pessoa que não quer dizer que a pessoa só quer sacanagem quando ela tem relacionamento aberto. Muitas vezes essa pessoa é muito mais honesta do que aquela pessoa que tá com uma outra e fala que tem uma relação monogâmica e que, na verdade, a lealdade e a fidelidade acontece só de uma das partes, né? Então é muito fácil a gente, por exemplo, falar que tá numa relação monogâmica e pegar e trair a pessoa. Aí é fácil, né? Então, não apontem o dedo quando vocês fiquem por vocês saberem que tem pessoas que vão preferir não ter um relacionamento monogâmico e vai escolher algum outro tipo de relação. Por quê? Porque ter relacionamento monogâmico não significa que aquela pessoa realmente cumpre aquele contrato que foi estabelecido naquela relação. É ilusão a gente achar que porque a pessoa combinou com você que ela vai cumprir, tá? E é nessa mesma ilusão
que muitas pessoas vão para uma segunda relação, para uma terceira relação, com uma visão com muitas cicatrizes, né? Então, se a gente já teve relacionamentos anteriores, se a gente já passou por traição, por abandono. Quando eu falo de traição, gente, eu já falei para vocês, traição não é só quando você fica com outra pessoa. Traição é quando você fica, se envolve com uma outra pessoa sem a outra pessoa saber. Quando você faz, por exemplo, numa relação que é monogâmica, né? Você faz um empréstimo, ou você faz um investimento, ou você fica mantendo relação com outra pessoa sem a outra consentir. Então, o que acontece? Se você combina uma coisa com a pessoa e você faz outra, você tá, o quê? Sendo desleal. Tem uma série que chama Black Mirror, acho que é Black Mirror, na Netflix, que tem um episódio sobre aplicativos de relacionamento. E esse episódio é muito interessante, porque o que fala? Fala de um desses desafios da atualidade, que são os relacionamentos aí, a facilidade com que as pessoas podem se encontrar e ter relações com as outras pessoas, e também o tempo. Lá tem um aplicativo que quando a pessoa encontra com a outra, o casal pode combinar de olhar ou não quanto tempo que vai durar a relação. Então, gera uma série de reflexões acerca dos relacionamentos. É bem interessante, então eu sugiro que vocês assistam na Netflix esse episódio para refletir. Porque às vezes a gente acostuma com essa coisa, cria uma ilusão assim de variedade, né? Como se fosse uma coisa muito simples e muito de liberdade. Mas que liberdade é essa? Porque você tem às vezes uma pessoa para uma conexão física, mas emocionalmente ali você não pode contar com aquela pessoa, né? Então às vezes a gente acha que tem muita coisa e às vezes a gente não tem nada. Tudo depende das necessidades de cada pessoa. O importante é a gente conseguir comunicar e ser transparente, porque o problema é quando a gente não comunica. Então a Soraya colocou aqui: não se julgue. Já tem gente demais julgando você. Seja leal e sincero primeiro com você. Verdade, Sô, é isso mesmo. A gente tem que ser leal a nós. Então, se a gente estiver sendo coerente com o que a gente acredita, tá tudo certo. Porque assim, julgar, as pessoas vão julgar mesmo, né? Então, às vezes acontece assim, da pessoa pegar e falar assim: nossa, eu conheci uma pessoa e a pessoa falou que só quer ter um caso, só quer ter sexo. E aí, então, aí a pessoa, a gente às vezes não tá acostumado com a pessoa falar que só quer ter sexo. E quando a pessoa comunica, gente, sabe o que a gente deve fazer? A gente deve até agradecer. Porque se você queria ter um relacionamento mais profundo com aquela pessoa, tá buscando um relacionamento mais profundo, e aquela outra pessoa só tá disponível para uma noite nada mais, quando ela te comunica, a gente tem que agradecer, porque tem um monte de gente enganando, né? A gente tem que achar ruim quando a pessoa não comunica, tá? Então, não fiquem ofendidos ou ofendida quando a outra pessoa fala que tipo de relação ela quer ter. Então, da mesma forma, as pessoas também não precisam ficar apavoradas ou achar que a pessoa está se precipitando quando pergunta, né? Que tipo de relação que a pessoa quer ter. Não quer dizer que a pessoa quer casar com você amanhã, mas às vezes a pessoa quer ter um relacionamento sério. Se você não está disponível para ter um relacionamento sério, tá tudo bem você responder: não estou disponível para um relacionamento sério. Entendeu? Então é um direito a outra pessoa saber que tipo de relação você quer ter com ela, tá? Então não fiquem com vergonha de perguntar, tá? Vocês precisam se achar no direito de perguntar. Tá? Por quê? Porque isso vai evitar, gente, uma série de frustrações, tá? Vai evitar frustrações. É uma forma de você também se respeitar, e você tá respeitando a outra pessoa também a partir do momento que você tá comunicando para ela o que você tá disponível, não é?
Agora, quando você não comunica, você gera uma expectativa e é muito desrespeitoso a gente ficar gerando expectativa na outra pessoa se a gente não está disponível para aquele tipo de coisa que a outra pessoa espera da gente, tá? Então, permitam-se falar, comunicar e negar também, né? Uma outra coisa, assim, dos desafios dos relacionamentos atuais é que muitas pessoas aprenderam que casou, tem que transar. Assim, eu casei pra quê, né? É muito comum essa fala, né? Às vezes assim, eu casei pra quê se eu não tenho mulher em casa, né? Casou pra quê se não tem mulher em casa? Então, que é como se a mulher fosse obrigada a ter relação sexual. Nem a mulher, nem o homem é obrigado a ter relação sexual sempre. Não é obrigado. Da mesma forma que a mulher, ela não é obrigada a ter desejo de ter relação sexual sempre, o homem também, ao contrário do que o mito da máquina, né, que o homem não pode falhar, que o homem não pode negar fogo, né? O homem, ele tem também direito de dizer que determinado dia ele não quer transar, né? Que ele não tá afim, que ele não tá afim também, ele pode só não querer. E que tem hora também, gente, que uma série de coisas vai estar passando na nossa vida que não vai dar para ter ereção, não vai dar para ter lubrificação, não vai dar para ter orgasmo, e mesmo assim a relação pode ser boa. Então, é uma ilusão achar que relação boa é só relação com penetração, que relação boa é só se tiver levado ao orgasmo. E quantas coisas, né? Então, por exemplo, à medida que a gente vai ficando mais velho, né? Então a nossa expectativa de vida, ela está aumentando. Logo, nós precisamos também entender que o nosso corpinho, né? Meu corpinho de 42 não é e nunca será o meu corpinho de 20, né? Quem dera se fosse. No entanto, nós precisamos trabalhar a aceitação em relação ao corpo que a gente tem, né? A vida que a gente tem. Por quê? Porque se nós não conseguimos olhar para o nosso corpo e sentir prazer com ele, como é que a gente vai dar prazer para o outro? Não tem como, gente, não tem como. Primeiro, nós precisamos sentir para depois querer se conectar com outra pessoa. O Linhares colocou aqui, e o que gera o descontentamento é a expectativa não correspondida. Exato, Linhares. Então, nós precisamos ampliar essa consciência. E uma das coisas aí também, que o Linhares colocou, até colocando essa questão da expectativa não correspondida, é em relação à pornografia. Porque, por exemplo, muitas pessoas estão iniciando a vida sexual como? Pela pornografia. E pornografia não é modelo de relacionamento, né? O objetivo da pornografia é realmente te levar a um nível de excitação para você gozar rápido, né? Então, o que acontece? Aí a gente às vezes fica preso àquilo, né? Quando você fica preso, viciado em pornografia, você cria no seu cérebro uma necessidade, né? Você ativa uma área do cérebro que é responsável pelo sistema de recompensa, e aí você precisa daquela quantidade, daquela descarga alta para você poder sentir prazer. E o que acontece? Numa relação, gente, por exemplo, realista, de longo prazo, não é assim. Não é daquele jeito, né? A própria questão do tempo de ereção, né? Até a posição, a luz da câmera, né? Tudo isso é para favorecer a coisa ficar grande, né? É injetado na mulher lá para gozar, parece que ela goza um rio, né? E aí a gente cria essa ilusão. Então, quando a pessoa, a parceria, ela não tem a lubrificação ou ela não tem a ereção, ou perde a ereção, às vezes a outra pessoa pensa assim, poxa, a fulano não gosta de mim. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Mas o fato da gente acreditar que não tem nada a ver
faz, muitas vezes, a gente não conversar, não falar das dificuldades que a gente está tendo, faz a gente utilizar uma estratégia de fuga e ao invés da gente encarar o problema, sentar para resolver o problema, nós vamos buscando recursos fora para poder lidar com aquele desconforto que está acontecendo na vida. E às vezes tem a ver com a relação, às vezes não tem a ver com a relação, mas as relações de longo prazo, elas não vão dar aquela adrenalina, aquela descarga de prazer, de desejo que tem num relacionamento de curto prazo ou com aquela pessoa que você não teve relação ainda, né? Por isso, né, para termos relacionamentos de longo prazo saudáveis, precisamos encontrar outras formas de ter prazer, porque senão nós vamos sempre triangular, ou seja, nós vamos sempre buscar uma terceira pessoa para poder nos satisfazer. E à medida que aquela pessoa não satisfaz, nós vamos buscar outra e buscar outra, ok? Então, nós precisamos buscar prazer em outras coisas na vida, porque na relação de longo prazo, o desejo, ele é o quê? Responsivo. E muitas vezes as pessoas acreditam que, porque tem um relacionamento, porque já é casado ou que é casado, não tem que agradar, não tem que elogiar, não tem que fazer mais nada, porque já tem aquela pessoa ali. Só que aquela pessoa ali, gente, ela tá viva, tá? Lembra que a pessoa tá viva. Então a pessoa é um ser o quê? Desejante. A pessoa deseja, a pessoa quer ser desejada. E quando ela não sente isso, né? Isso gera um afastamento. Então é importante a outra pessoa ver que você também tá ali, ó, tá perto. E esse negócio também, gente, de ficar grudado, não tá com nada não, tá? Esse negócio de ficar grudado, quem que vai desejar alguém que tá grudado? Não fiquem grudados. A distância é importante. A distância que faz a gente ter saudade e ter vontade de se conectar. Não é... Então, às vezes a mulher, isso é muito da mulher, hein? Isso é muito da mulher. Aí, às vezes tem a relação sexual ali e aí quer ficar grudadinha. Ficar grudadinha. Precisa o quê? Desgrudar, gente. Tem que desgrudar. Por quê? O desgrudar faz parte, né? Você estava cheio, esvaziou, depois vai ter necessidade de novo de juntar, esvaziar e assim por diante. Igual um coração, esse movimento. Uma relação, para ficar viva, precisa o quê? Pulsar. E não vai pulsar nada se tiver ali, né? Grudado, tá? Por isso que uma pessoa, quando ela se une à outra, ela não deixou esse negócio aí, ó, metade da laranja. Esquece esse negócio de metade da laranja. Por quê? Porque se você se sentir uma metade, você vai ficar procurando outra metade. Você não vai procurar uma pessoa inteira. E uma pessoa que tá pela metade, ela vai querer te sugar, tá? Então, e você também, se estiver pela metade, vai querer sugar a outra pessoa e exigir coisas que a outra pessoa não vai poder te dar. Nós cobramos muitas vezes nas relações atuais coisas que ficaram como pendências de relacionamentos anteriores. Então, atenção às pessoas que estão no segundo, no terceiro relacionamento aí, no quarto e assim por diante. E também podemos cobrar muitas vezes coisas que faltou e que teve lá na relação de quem? Dos nossos pais, que são o nosso primeiro modelo de amor, né? Então, se nós vimos, por exemplo, a mãe cuidar sozinha, né? Fazer tudo, bancar tudo, e o pai foi embora. Então, que lugar é esse que a gente fica na relação, né? Como é que os homens enxergam as mulheres, né? Qual que é o papel do homem? Qual que é o papel da mulher? Será que aquilo que a gente aprendeu, né? Dá pra gente comparar lá antigamente? Às vezes a gente compara, vê assim, com 20 anos, os nossos pais já eram casados, já tinham filho, às vezes já tinha casa. Aí a gente quer com 20 também já acha que tá atrasado. Tem 30 e acha que tá atrasado. Só que mudou o mundo, né?
As pessoas que podem, que têm condição, estão deixando os filhos estudarem mais tempo. Isso também demanda ficar mais um pouco em casa. E ficando mais um pouco em casa, também essa autonomia e independência financeira muitas vezes vai ser postergada, inclusive a questão da maternidade. Então, muitas vezes, esse adiamento, né, porque hoje a mulher ela está tendo mais espaço, também mais se permitindo também ter outros sonhos, a não ser, sem ser casar e ter filhos, e ela também vai querer ter a carreira dela, conquistar o espaço dela, e nesse interim, né, muita coisa acontece, né, as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria que acontecesse, e às vezes a própria maternidade vai ficar impossível, pelo menos pelo o fato de gestar, né? Então, é uma das coisas também que envolve essa questão dos relacionamentos atuais. Muitas vezes, há casos em que uma pessoa já veio de uma relação, já tem filho, e a outra pessoa não tem filho, mas quer ter filho, e às vezes essa pessoa quer ter um filho biológico, e isso também vai pesar na relação, e aí esse casal precisa ter muita conversa para ver dentro da realidade o que é possível e o que não é. Então, às vezes não é desejo de uma pessoa da relação e é desejo de outra pessoa ter filhos. E às vezes o momento é diferente, né? Então, às vezes vai ter a questão do adiamento da maternidade, da possibilidade, às vezes, de congelar os gametas. Às vezes é uma doença, né? Câncer, por exemplo, a pessoa tem que fazer, às vezes, quimioterapia. Então, existe essa opção, né? Dependendo do caso, né? Às vezes tá tão grave o caso que às vezes nem dá tempo. Mas quando há possibilidade... falar, às vezes os próprios médicos às vezes não informam sobre essa importância da pessoa saber que ela pode coletar, né, fazer essa coleta. É claro, gente, que isso tem custo, de congelar os espermatozoides e os óvulos para uma possibilidade futura de gestação. Lembrem-se, possibilidade, porque não existe uma garantia. Então, um dos desafios dos relacionamentos atuais é essa questão da maternidade e também dessa possibilidade, né? A área da reprodução humana aí vindo forte, como a questão da reprodução como uma possibilidade e não como uma necessidade. Ou seja, as pessoas elas podem escolher se elas querem ou não ser pais. E há pessoas que não querem ser pais. E é muito importante a gente respeitar a decisão, porque quantas pessoas na ilusão de que elas têm que ser pai ou tem que casar para poder se sentir completa ou para atender a expectativa da sociedade, acabam casando e sendo infelizes ou acabam tendo filhos e não conseguindo cuidar dos filhos porque não leva o menor jeito para fazer isso ou porque na verdade não queria e fez para poder dar de presente para o pai ou para a mãe ou para a sociedade ou porque achou que se tivesse filho, os filhos iam, eu vou ter filho para poder ele cuidar de mim. Não faz isso não, hein, gente? Ter filho para colocar o peso nas costas do filho, que ele vai ter que cuidar de você, é muito pesado. Um filho precisa vir, a decisão de ter filhos também precisa vir do excesso de amor. Então eu tenho muito amor e eu vou ter um filho porque eu transbordo amor e eu libero esse filho para viver a vida dele, sem cobrar que ele tem que pagar, porque nenhum filho vai conseguir pagar, tá? Tudo que foi feito por ele. E aí, gente, quando a gente cobra do filho, ele tem que pagar, esse filho ele fica preso e amarrado na vida. Então, um dos grandes desafios aí dos relacionamentos atuais é a gente autorizar, primeiro, nós escolhermos que tipo de relacionamento que a gente quer ter. Eu quero ter um relacionamento
que eu vou morar numa casa, a outra pessoa vai morar na outra? Eu vou ter um relacionamento que a gente vai morar junto? Eu vou ter um relacionamento que vai ser 3 pessoas? Ou vou ter um relacionamento que de vez em quando vai poder sair ou não pode ficar com conhecido? Qual que é o contrato que se tem nessa relação, tá? O casal precisa saber que tipo de relacionamento está tendo. Por quê? A partir do momento que a gente tem um contrato, né, que a gente deixou claro para o outro o que a gente quer. Então, por exemplo, para um casal, pode não ser traição se a pessoa não tiver um contato físico com a outra. Para outro relacionamento, não, às vezes a pessoa está envolvida emocionalmente, fica de conversinha, conversa íntima, não sei o que, com outra pessoa, e é traição. Então, é muito importante deixar claro o que é traição na relação que vocês estão. Porque o que é traição para uma pessoa pode não ser para outra, tá? Então, não é uma coisa que vai caber na relação de todo mundo. Então, você escolhe que tipo de relação você quer ter. Você escolhe se você quer ter filho ou se você não quer ter filho. Você escolhe se você está disposta a aceitar ter relacionamento com uma pessoa que já tem uma outra família, ou seja, já tem filhos. Então, não tem jeito de trazer, quando uma pessoa casa, ela tá casando com a família da pessoa, né? Então não tem jeito, esse negócio assim, somos só nós, isso não existe, né? Isso não existe, por quê? Porque aquela pessoa faz parte. Quanto mais a gente nega aquela pessoa que ela faz parte, mais conflituosa vai ser aquela relação ali conjugal, e então a gente precisa compreender isso também, tá? Então, e uma outra questão importante que eu queria falar para vocês nas relações é o fato da gente acreditar que só existe traição nas relações ruins. Ou se a pessoa traiu é porque não tem sexo em casa. Não, tem pessoas que têm dinâmica de traição mesmo. Então, a pessoa pode transar todo dia em casa, pode ir lá fazer o 69, 67, 34, o 66, pode fazer o que for, que se a pessoa tem uma dinâmica de trair, ela vai trair. Independente do tipo de relação que ela tem, independente de ter sexo não sei quantas vezes por semana, tá? Ou por dia até. A questão toda é que uma relação saudável, ela precisa estar saudável para ambas as partes. Então, a gente não pode fazer só por causa da outra pessoa, porque isso não vai dar o certificado de garantia que a gente quer, né? Então, às vezes a gente confunde, às vezes a outra pessoa até compara, né? Mas fulano, a minha outra namorada fazia tal coisa, né? Então, não quer dizer que se eu não quero fazer tal coisa, que eu não amo a pessoa, mas a outra pessoa achar que eu tenho que fazer porque a outra pessoa fazia, também, gente, é um engano, né? Então, não pensem que se vocês fizerem tudo, né? Então, acontece muitas vezes, às vezes a pessoa, para poder agradar a parceria, vai topar ir numa casa lá, onde a troca de casais, vai topar fazer troca de casais. Só que isso às vezes acaba com a relação, porque um casal para fazer troca de casais tem que estar muito bem resolvido na relação para poder se colocar numa situação dessa de vulnerabilidade. Até porque não existe esse certificado de garantia que vai ser só sexo. Não existe o certificado de garantia, tá? Então, cuidado com aquilo que vocês acreditaram. Cuidado com o tipo de relação que vocês idealizaram. Porque quanto mais vocês conseguirem conversar sobre o que vocês esperam, né? O que vocês topam, assim, esse negócio de fazer só porque o outro quer, é furada, tá? Então,
é preciso muita conversa, muito diálogo, tá? E não ficar substituindo, né? Uma das coisas que acontece também é a pessoa, por conveniência, concentrar na questão da masturbação, porque é muito mais fácil, eu não tenho que lidar com a expectativa do outro quando eu me masturbo. Logo, muitas vezes, para não ter a frustração de falhar, de não atender a expectativa do outro, às vezes também as pessoas vão se privar de ter relacionamentos de longo prazo, com medo de falhar, né? Ou com medo de ser traído novamente. Então a própria pessoa se auto-sabota quando ela acredita que vai repetir, que todo mundo vai fazer isso com ela. Não é porque uma pessoa fez que a outra pessoa vai fazer. Mas a gente precisa conversar para a gente poder ser coerente, sincero, honesto, primeiramente com a gente. E, consequentemente, se a gente for honesto com a gente também tem mais chance de ter respeito pela outra pessoa e também deixar a pessoa livre caso a gente não esteja compartilhando da mesma expectativa que aquela pessoa tem. Assim, a gente vai estar no lugar certo. Além disso, né, existe um mito de que se a pessoa traiu, então você tem que largar a pessoa, abandonar a pessoa. Não. Às vezes, tá? Eu não tô falando que é na maioria das vezes. Estou dizendo que há casos em que há uma situação específica, a traição ela não aconteceu, não é algo frequente e que realmente a pessoa está disposta a fazer um movimento diferente porque ela percebeu que aquela relação é importante. No entanto, não é a realidade da maioria dos casos que acontece a infidelidade. Nos casos em que a pessoa resolve dar chance para a relação, a outra pessoa que foi traída, ela fica com crédito, tá? Ela fica com crédito. É importantíssimo a pessoa saber que ela tem um crédito e a outra pessoa precisa aceitar que a outra pessoa tem crédito. Porque a pessoa tem que ter, no mínimo, o direito de poder pensar que, se ela quiser, ela pode causar aquela dor que aquela outra pessoa causou, tá? Então, a pessoa que trai, ela precisa saber também que, a partir do momento que ela traiu, ela está autorizando a outra pessoa também fazer com ela aquilo. Essa traição, esse vale, ele pode ser feito ou com traição mesmo, ou até mesmo fazendo uma outra coisa, ou não fazendo. Ela pode nunca usar o vale, mas a questão que ela tem o direito, ou ele tem o direito, existe esse direito. Só que essa cobrança, né? Porque quando isso não acontece, né? Quando a outra pessoa não passa a ter um direito igual da outra pessoa, o que acontece? A pessoa fica como se fosse superior na relação, a pessoa que foi traída. E ela pode ficar o quê? Cobrando a outra pessoa que traiu. Entenderam? Então, é justamente para poder nivelar. E aí, realmente, aquele casal poder reconstruir. Isso não quer dizer que a pessoa tem que trair para empatar. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando só que existe o direito de a pessoa, de alguma forma, achar que ela tem direito de fazer algo em relação àquilo ali que ela sofreu. E durante um tempo é normal que exista uma desconfiança em relação à pessoa que foi traída. No entanto, se essa desconfiança se mantiver durante um longo período de tempo, isso acaba sendo prejudicial porque vai gerar dor para ambos e essa relação aí acaba não sendo saudável para ninguém. Então, muitas vezes, vai ser muito mais saudável ter coragem de lidar com a dor da separação do que manter uma relação onde ninguém ali, onde a confiança já morreu, o amor já morreu, às vezes o desejo também já morreu e a gente ficar por ficar, né, desrespeitoso aí com a própria vida, né? Afinal de contas,
temos um tempo para ficar aqui no planeta Terra, não sabemos quanto tempo é esse, então, no mínimo, para poder viver bem, a gente precisa estabelecer relacionamentos respeitosos. Então, vamos escolher nos relacionar com pessoas que querem e que estão disponíveis para se relacionar. Porque aquela que não está disponível, gente, aquela que quer só que você dê e que não está disposta ali a entregar a parte dela para aquela relação, então permitam-se terminar, permitam-se separar e, gente, vamos parar de julgar, né? Vamos parar de julgar, porque é muito fácil apontar o dedo na cara do outro, mas a gente tem o nosso telhado de vidro, né? Todo mundo tem telhado de vidro, e quando a gente respeita que as pessoas têm telhado de vidro e a gente também tem, nós vamos olhar com mais compaixão, né? Com mais respeito para a história de vida da outra pessoa e não vai ficar julgando, achando que a outra pessoa tá fazendo uma coisa ali e que ela deveria fazer tal coisa porque a gente que acha que é certo. Da mesma forma, praticar a honestidade emocional, porque existem relacionamentos, inclusive, em que a pessoa estabelece uma relação monogâmica, fala que é monogâmico e não fala que na verdade tem uma opção sexual diferente e por fachada usa a outra pessoa para poder não ser exposta socialmente. E isso também é traição, tá? Isso também é traição. Você usar uma pessoa não comunicando para ela qual que é a sua preferência, né? Por quem você se sente atraído, também é uma forma de trair. Então a gente precisa ser honesto com as outras pessoas e não ficar brincando com as pessoas, porque é muito desrespeitoso brincar com a vida das pessoas. Então, as famílias também, quando elas não aceitam a opção sexual, a sexualidade da família, né, de algum membro da família, também contribui para que outras pessoas sejam machucadas. Então, a gente tem que ter mais respeito pelas pessoas e também educar os meninos para respeitarem as meninas, tá? Homens e mulheres precisam pensar que a gente precisa respeitar independente de ser menino ou menina, porque às vezes a gente educa de uma forma diferente meninos e meninas. E aí, gente, quem vai ser machucado vai ser outra pessoa. Então, as pessoas que têm filhos precisam educar pensando, tá, se eu tivesse uma filha, como é que eu gostaria que esse menino tratasse a minha filha, ou vice-versa, né? E o mesmo em relações homoafetivas, né? Se eu tivesse um filho, ou se eu fosse homossexual, como é que eu gostaria que as outras pessoas me tratassem, né? Nós precisamos aprender a conviver e a respeitar as diferenças, que as pessoas são diferentes, que nós podemos também ser diferentes e não é isso que vai fazer com que a gente seja melhor ou superior às outras pessoas. Tá bom? Então, era isso que eu tinha preparado para conversar com vocês. Eu coloquei um vídeo para vocês aí a respeito de uma cena da novela das 8, né? Em que a personagem combina com o marido que vai parar de tomar o remédio, né? Que parou de tomar o remédio e ele estava na expectativa dela engravidar, porque eles tinham combinado de parar de usar o anticoncepcional, e ela não fala para o marido a verdade, né? Ela fala uma outra coisa, ela fala que ela não tá se sentindo, ela não sabe se ela vai ser uma boa mãe, que a filha dele já tá com problema na escola. Ela inventou uma desculpa. E uma das coisas também que é problema na relação é quando a gente não é sincero em relação a esse desejo, né? Quero ter filho, não quero ter filho. E também muitas pessoas caem, mulheres às vezes caem no erro de
engravidar para segurar relacionamento. Gente, não faz isso não. Quem paga mais caro é o filho, tá? Então não engravidem para poder segurar relacionamento, porque não vale a pena, né? É aceitar migalha. Então, se a outra pessoa quer partir, deixa ela aí, porque você também vai ficar livre. Então, não coloque esse filho nesse lugar de que tem que segurar o pai e a mãe, porque é muito pesado colocar um filho nesse lugar de quem vai ser o responsável por deixar a mãe e o pai junto, né? Não usem as crianças para manipular o ex-parceiro ou o parceiro atual. E homens, responsabilizem-se também por cuidar dessa parte de cuidar do método que vocês vão utilizar para evitar filhos e evitar doenças, tá? Mulheres e homens precisam se responsabilizar pela própria vida. Então, é 50%, 50%. Não vamos colocar sermos crianças a ponto de responsabilizar somente a outra pessoa pela relação. Vamos assumir a nossa parte, vamos bancar as nossas escolhas, mas vamos fazer escolhas mais conscientes para a gente poder nem ser prisioneiro do outro e nem aprisionar ninguém, né? Afinal de contas, né, já foi o tempo da escravidão, a gente espera que realmente tenha acabado. Então, não prenda ninguém e não... o relacionamento saudável é quando a pessoa fica com a outra porque ela escolheu ficar. Então, esse negócio de ficar prendendo o outro ou de achar que está preso, né, não é saudável. Então, busquem motivos. Quais são os motivos aí que está fazendo vocês fazerem as escolhas relacionais que vocês estão fazendo? Seja qualquer tipo de relação, de trabalho, de amizade, né? Eu tô nesse trabalho porque eu não vou conseguir um melhor, ou eu tô nesse trabalho porque eu gosto, ou eu posso por enquanto estar fazendo esse trabalho, mas posso almejar um outro trabalho e eu me esforçar, eu estudar, né? Eu fazer um movimento para que daqui a pouco ou daqui a um tempo eu possa realmente estar fazendo aquilo que realmente tem sentido para mim. Então, um beijo no coração de vocês. Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído para vocês refletirem um pouco mais sobre o tipo de relacionamento que vocês têm na vida, né? Qualquer que seja esse ambiente, porque como eu falei no início da live, nós temos relacionamentos, traição em qualquer tipo de relacionamento, na família, né? Começa na família, com os filhos ou com o parceiro. Nós somos infiéis muitas vezes a nós mesmos, porque se a gente quer uma coisa, a gente quer ser respeitado e a gente não se respeita, a gente também não está sendo fiel a gente. Então, a primeira lealdade precisa ser conosco. E aí, depois a gente vai estar livre para poder estabelecer outras relações, tá? Gratidão por vocês terem destinado esse tempo de vocês para poder me escutar. Compartilhe aí com quem fizer sentido, eu vou deixar salva a live. E gratidão aí, até semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos. Semana passada eu fiquei sem voz, eu peguei uma gripe e tava com a sinusite atacada, e aí por isso que eu nem divulguei aí a live, porque eu tava sem voz, sem condições, e aí preferi não também me entrar no esquema de autossacrifício aí para poder fazer uma coisa legal. Esperei estar inteira para poder compartilhar com vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, obrigada, me mandem sugestões, perguntas, estarei disponível aí para poder responder, tá bom? Obrigada, Elaine, muito obrigada. Soraya, obrigada. Rê, todo mundo que passou aqui, gente, muito obrigada, tá? Um beijo, fiquem com Deus, tchau!